Voltamos do rápido intervalo e ainda estamos com com o treinador e com as praticantes de vôlei. Vamos voltar para as perguntas. O que você acredita que é necessário para se destacar em um esporte tão competitivo como o vôlei? Eu acho que disciplina, muito treinamento, porque acho que não importa o talento que você tenha, se você não treinar, se você não aprimorar esse seu talento, você não vai conseguir chegar em alto nível. Mas eu acho que é isso, muito treinamento, muita disciplina e muito psicológico também. Tem que ser muito forte psicologicamente, porque do mesmo jeito que o seu corpo exige, a sua mente também vai exigir. Eu acho que o que é muito importante também é a persistência. Você continuar treinando a cada dia com um foco naquilo que você deseja ser ou se superar mesmo. E você, treinador? Na verdade, elas resumiram bem, né? A dedicação, a disciplina, a determinação para o trabalho. E a Giovana mencionou algo importante, que é ter uma condição psicológica, trabalhar o lado psicológico, o lado mental do atleta, porque ele é determinante, né? A gente trabalha o corpo, mas tem que trabalhar também a mente, porque a mente é que controla, a mente é que designa para que o corpo responda. Então, elas falaram muito bem desses aspectos todos, então nós cremos que isso é o determinante aí para uma boa trajetória. Vocês já participaram de campeonatos importantes? Como foi essa experiência? Acho que todos os campeonatos são muito importantes, mas tem aqueles que são de níveis nacionais, como o nosso treinador falou. Acho que CBI, Taça Paraná e Taça Brasília são os mais marcantes que eu já participei. E é sempre uma experiência muito boa, porque ver outras meninas que também são muito boas do outro lado da quadra, me inspirar nelas e saber que elas também podem se inspirar na gente é muito bom. Então acho que isso ajuda muito no nosso crescimento como atleta. A Gigi resumiu os campeonatos mesmo, que é a Taça Paraná, a Taça Brasília e os CBIs que a gente joga. Acho que os CBIs são muito importantes porque são times grandes que a gente vê de fora, que a gente tem a oportunidade de jogar contra e ver que a gente consegue se igualar, consegue ter o mesmo nível de jogo. Acho que isso é muito importante. Quais são suas inspirações pessoais e profissionais dentro do vôlei para o futuro? Acho que dentro do vôlei, as minhas principais inspirações são muitas jogadoras da seleção, a Gabi, a Thaisa. E pessoais, eu me inspiro muito em pessoas do meu dia a dia, meus pais, meus técnicos, que estão todos os dias trabalhando e lutando para ver o nosso crescimento cada vez mais. Acho que essas são as minhas principais inspirações, ser pessoas como eles, pessoas melhores. Eu acho que as minhas principais inspirações, como jogadora da seleção, eu sempre tive como inspiração, mesmo não sendo da mesma posição que ela agora, a Macris. Ela é uma levantadora muito excepcional, acho que é a palavra. Ela é muito... Ela não desiste da bola, eu acho que ela tenta fazer tudo com muita perfeição, com muita delicadeza e eu acho que o sentimento de fazer tudo muito certinho me inspira muito a sempre querer acertar, a ter um ponto, a ter uma média de quantas eu posso errar, mesmo não tendo um número exato, mas sempre tendo que acertar uma média muito boa, me cobrando bastante. Acho que minhas inspirações pessoais a minha família como fonte de apoio, que sempre estiveram do meu lado e eles me inspiram muito a cada dia a não desistir. E para o senhor, treinador? Na verdade, eu tenho pessoas no esporte que eu admiro muito e posso chamar de inspiração, como Ayrton Senna, Michael Jordan e o Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, pela postura atlética, conduta, exemplos de liderança positiva. E concordo com as meninas, a nossa família é a nossa maior inspiração, as pessoas que estão do nosso lado em todos os momentos, né? Tem momentos que são difíceis, né? Nós perdemos muito também, e na hora do momento difícil são as pessoas que estão ali para te dar apoio, nas alegrias são as pessoas que estão ali para compartilhar. E eu posso dizer também que essas meninas e as demais atletas que compõem o nosso grupo e atletas são inspiração para mim, né? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de trabalhar com eles no dia a dia. Cada um deles tem um brilho que agrega valor no nosso trabalho e isso tudo para mim também é inspiração. E
para vocês, como vocês lidam com a pressão durante as competições e o que faz para manter o foco? Acho que a pressão dentro de quadra, ela é muito grande, principalmente quando vem de nós mesmas. Tem muita pressão fora de quadra pela torcida, pelas colegas dentro de quadra, mas a principal é a que vem da nossa mente, da nossa cabeça. E tem uma frase que o Ayrton Senna disse que me pega muito, que é: o medo me fascina. Eu acho que quando a gente tem aquele frio na barriga de entrar dentro de quadra contra um jogo difícil que a gente vai jogar, acho que a gente tem que transformar esse medo em vontade. Acho que a Amanda resumiu muito bem isso. A principal pressão vem da nossa mente mesmo, porque às vezes quando a gente está em um jogo fácil, é muito fácil todo mundo ficar se motivando e se apoiando, mas quando a gente está perdendo atrás em um jogo difícil, todo mundo quer se cobrar muito, ou às vezes você se autocobra muito. Mas eu acho que é isso, acho que ter cabeça para saber lidar com isso, porque a principal cobrança é a sua. E eu acho que, como a Amanda citou uma frase, também quero citar uma, que o medo de fazer tira a vontade... Não, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, tipo assim, apesar de toda a cobrança, acho que você não pode ter medo, você não pode deixar de fazer, porque você treinou pra isso, você se preparou muito bem pra isso. Então, acho que é isso. Acho que esse é o ponto que você também tem que ter um psicológico muito forte. E como vocês vê a relação entre os jogadores da sua equipe e a importância do trabalho em grupo? Eu acho que isso tem total relação para ter um bom desempenho no campeonato. Acho que, assim como o Neilon já citou, tem 2 atletas que tiveram que sair em uma final para ir para outra. E eu acho que não seria possível elas saírem de lá se não tivesse a outra na quadra, porque não tem como levar as duas se o técnico não pode confiar no resto do time, porque a gente é uma equipe, então se uma consegue fazer, todas conseguem. Eu acho que a gente se apoia muito também. Quando a gente vê alguém mal, a gente sempre tenta ajudar, a gente sempre tenta conversar. E a nossa comissão técnica também ajuda muito. Tem muita gente muitos técnicos, o Neilon, por exemplo, ele sempre tenta conversar com a gente, sempre tenta acalmar a gente quando vê. Eu acho que é isso, eu acho que a relação do grupo é muito importante para que a gente possa chegar em bons resultados. Exatamente. A gente é um grupo que tem muita humildade, empatia. E a questão da empatia é você se colocar no lugar do outro. Igual a Gigi falou, quando a gente vê que alguma colega nossa não tá tão bem, não tá jogando ou se sentindo muito bem, a gente sempre tenta acolher, ver se está acontecendo alguma coisa, procurar melhorar e fazer aquela pessoa se sentir melhor. Dentro de quadra, isso é muito importante porque a questão é que a confiança da sua colega, ela aumenta muito. Se ela se cobra, você tem que estar do lado dela, apoiando. Se ela errou uma bola, você já não vai chegar brigando com ela, você vai lá, eu tô do seu lado, eu confio em você. Faz com confiança a próxima bola, eu acho isso muito importante. E só para completar, acho que além de toda a relação que a gente tem dentro de quadra, a gente também tem fora de quadra. A gente é muito amiga fora de quadra, a gente compartilha uma vida juntas. Então, apesar de tudo, a gente é amigas mesmo. Não é só dentro de quadra. Então, acho que isso é muito bom, porque o nosso time, a gente é muito colegas mesmo, a gente é muito amigas fora de quadra também. Terminaram a pergunta das praticantes, agora vamos voltar para as perguntas para o treinador. Desde quando você começou a praticar vôlei e o que motivou a se tornar um treinador? Como eu disse, desde criança o esporte foi inserido na minha vida através dos meus pais, que sempre incentivaram. Na época de escolher o curso a fazer, eu não tive dúvida em cursar educação física. E eu sempre quis trabalhar com esporte por acreditar que o esporte realmente é transformador. Então foi muito fácil para mim porque já estava no meu DNA, no meu coração, desde sempre. Desde criança eu quis isso, então sou muito feliz fazendo o trabalho que eu faço. E qual foi a sua trajetória até se tornar um treinador de vôlei feminino? Eu comecei como atleta, aí com 17 anos na universidade, o meu professor de voleibol na universidade me incentivou a focar mais nos estudos, né? E projetar uma carreira de treinador, foi um grande incentivador da minha carreira. E desde então vim desenvolvendo o trabalho, né? Como são 30 anos, resumidamente, trabalhando por vários clubes, vários locais,
Fui técnico da seleção goiana de voleibol em várias categorias por muitos anos, técnico de seleção universitária, técnico de equipe profissional, enfim. Então, é uma trajetória aí já tanto quanto vasta, né, pelo tempo que a gente está na estrada. E nesse momento, nesse projeto com o Vila Nova Voleibol, tentando aí fazer um grande trabalho, desde a equipe profissional, que a gente almeja chegar na elite do voleibol nacional, e com as nossas equipes de base vindo acompanhando isso também, chegando entre as melhores equipes do Brasil. É o que a gente almeja. E quais são os principais desafios que você enfrenta ao treinar uma equipe feminina? São muitos desafios, né? Desafios externos, por exemplo, condições para desenvolver o treinamento, apoio. Graças a Deus nós temos muitos parceiros patrocinadores e isso é importante para o trabalho, né? Para dar condições de treinamento. Em relação ao trabalho especificamente dentro de quadra com as atletas, o desafio é entendê-las cada vez melhor para oferecer o melhor trabalho a elas. Elas têm talento, elas são disciplinadas, elas são dedicadas, são excelentes meninas. Então, o meu papel é estudar, perceber, discernir o melhor a ser feito para que elas possam desenvolver os seus potenciais. E você acha que tem uma diferença de treinar uma equipe feminina para uma masculina? Tem diferença sim. São perfis diferentes de treinamento, né? Como eu disse antes, as meninas são mais sensíveis, elas abrem mais o coração, entregam mais o que estão sentindo. As meninas também têm muita percepção, absorvem muito rápido, têm um perfil de dedicação, de comportamento, de comprometimento, são muito parceiras, então a sensibilidade feminina fala mais alto nesse sentido. O grupo masculino também é um grupo excelente de ser treinado, também são dedicados, só que o perfil deles é um pouquinho diferente, às vezes eles não entregam muito o que estão sentindo, então a gente tem que trabalhar mais para tirar algo deles nesse sentido, né? É basicamente essa a diferença. Como você estrutura a rotina de treinos para suas jogadoras? A gente, sempre no começo do ano, no começo da temporada, a gente faz um planejamento chamado periodização. Na periodização, a gente planeja o que a gente vai fazer durante o ano. Então, a gente elenca ali as principais competições que nós temos que participar e fazemos ciclos de treinamentos voltados para essas competições. E ali a gente vai entendendo a carga de treinamento físico, treinamento técnico, tático, as ações psicológicas para ajudar, né, as atletas e os atletas a psicologicamente se comportarem melhor. E à medida que vai se aproximando da competição, o Giovana falou muito bem disso, essa competição mais próxima se torna mais importante. E aí a gente vê o perfil da competição e trabalha para fazer o melhor papel nela. Terminada essa competição, a gente recomeça os trabalhos, pensando na próxima e assim sucessivamente. E acabou nossas perguntas para o treinador e para os praticantes. E você quer deixar algum recado para quem quer começar o vôlei? Claro, eu quero incentivar toda criança a ir para a quadra, praticar esportes, incentivar as famílias, aos pais, né, que incentivem seus filhos na prática desportiva, seja no voleibol ou em qualquer outra modalidade, mas a prática desportiva é muito importante para a formação da criança, do adolescente. Então, aproveitar esse espaço aqui para incentivar para que todos tenham a oportunidade de praticar esportes. E nós, do Vila Nova Voleibol, estamos abertos, né? Se quiserem nos procurar, vai ser um prazer receber vocês para fazerem parte desse grande trabalho. E deixa você estragar para se alguém quiser treinar vôlei com você. Temos dois perfis, @neiloncarlos, que é o meu, e @Vila Olímpicos, que é o Instagram do Departamento de Esportes Olímpicos do Vila Nova, @Vila Olímpicos. Lá você vai saber de tudo que a gente desenvolve e está convidado a nos conhecer. E vocês, meninos, quer deixar algum recado para quem quer praticar também? Quero, gente. Acho que se você tem vontade, você tem que tentar. Que tem muita gente que às vezes tem vontade de praticar algum esporte ou tentar coisas novas, mas acaba não tentando por medo. Mas se você quer tentar, gente, tenta. É sempre uma ótima oportunidade. Acho que muita gente também deixa esse sonho de lado porque muitas vezes não tem oportunidade e pensa que nunca vai conseguir. Uma coisa que eu queria falar é não desista, porque muitas portas vão se abrir na sua frente ao decorrer da sua vida e se for para acontecer, você vai ter muitas oportunidades no decorrer do seu caminhar. E o Instagram de vocês? O meu é giovanaleal.gl e Gigi Leal. Eu tenho.
O meu é Amanda Ala 7. Tudo junto. Muito obrigado pela entrevista. Nós que Obrigada a você. agradecemos. Nós que agradecemos. E assim a gente encerra o nosso primeiro episódio do Alegria Esportivo. Hoje falamos sobre o vôlei, mas a mensagem vai muito além das quadras. Praticar um esporte é cuidar da saúde do corpo e da mente. E aprender a cair e levantar. A perder e ganhar, a respeitar o outro e acreditar em si mesmo. Seja qual for a modalidade, o importante é se movimentar, se desafiar e principalmente se divertir. O esporte transforma, ensina e aproxima, e é isso que queremos trazer em cada episódio do Alegria Esportiva. Obrigado por estar com a gente nessa estreia. Eu sou o Arthur Borba e te espero no próximo programa com mais histórias, entrevistas e muita paixão pelo esporte. Até lá, hein? Tchau!